Não lute contra as mudanças. O sol se põe e se levanta dia após dia. As sementes são regadas e delas começam a nascer plantas. Essas plantas vão crescendo, dão os seus frutos, porém logo se secam as folhas e elas ficam totalmente diferentes do que eram, para depois de um certo tempo recomeçarem todo o ciclo de crescer os frutos novamente. Os rios se enchem, correm e sempre correm na mesma direção, para frente, todos os dias, sem falta. Os bebês nascem sabendo apenas expressar suas necessidades por meio de uma das únicas coisas que eles conseguem fazer com a pouca idade que têm: chorar. 2 anos depois, ou até menos, algumas palavras começam a sair de suas bocas: mamãe, papai, sim, não. E quando você menos percebe, aquele bebê se tornou uma criança que se expressa, que tem sua personalidade e suas próprias vontades. A vida é assim, ela vai acontecendo, os dias vão passando, o tempo vai acabando e as coisas vão mudando. Tudo muda, inclusive você. Faça um pequeno esforço mental e tente se lembrar de como você era há 10 anos atrás. Ao refletirmos sobre nós no passado, sentimos como se estivéssemos vendo uma pessoa totalmente diferente, não é mesmo? Mas não, é você, esse é você. Só que é você mudado. E por mais que você tente lutar contra isso, você vai continuar mudando. Olá, eu sou o Edivaldo Oliveira e hoje eu quero falar sobre mudanças aqui no Minuto Reflexão de hoje. Sobre a luta que muitos de nós tentamos travar contra o tempo e as suas mudanças. Se inscreva aqui nesse canal e ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos momentos de inspiração e autoconhecimento. Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com a mudança, e isso é super compreensível, até mesmo porque algumas mudanças são muito impactantes e parecem aquele momento em que você sai de uma sauna quentinha para entrar debaixo de uma ducha de água muito gelada. Porém, existem algumas mudanças que são mais progressivas, mudanças que vão causando um efeito que não é perceptível enquanto elas estão acontecendo. O seu temperamento, por exemplo, eu tenho certeza de que se você já foi uma pessoa muito explosiva, que brigava com todos o tempo todo e sempre estava disposto a falar o que se passava em sua mente, independentemente se isso fosse machucar alguém ou não, hoje em dia, após aprender com alguns dos seus muitos erros, eu tenho certeza que você está mais sereno, está agindo com menos impulsividade e consegue manter o seu equilíbrio mesmo diante das situações estressantes pelas quais você passa. E eu também posso presumir que você, que antes aguentava tudo calado, reprimia tudo aquilo que você sentia e nunca falava quando algo o estava incomodando, agora já consegue se expressar mais, consegue dizer não, mesmo que com um certo peso na sua consciência. E veja bem, essas mudanças não aconteceram do dia para a noite. Elas foram progressivas, foram acontecendo na sua vida por causa das diversas situações que você experimentou. Porém, tem algumas mudanças que aconteceram conosco ao longo do tempo e que volta e meia nós lutamos contra elas. Por exemplo, existem certos tipos de assunto que já não te interessam mais como antes. Porém, você se vê cercado de pessoas que só falam disso. Então você precisa manter uma pose de interesse, sendo que nem ali você gostaria de estar. E mais, existem alguns círculos de pessoas, ou somente algumas pessoas em específico, com as quais você não se identifica mais. Aquelas pessoas que antes te faziam bem,
mas hoje te causam um incômodo, causam até mesmo uma certa ansiedade em você, todas as vezes em que você precisa se encontrar com elas. Ou seja, os seus sentimentos sobre essas pessoas, sobre esses círculos sociais e sobre esses assuntos mudou, pois você mudou. Mas você não quer aceitar esse fato, seja por medo do que vão pensar, seja por uma tentativa de não magoar as pessoas com o seu afastamento, ou até mesmo pelo fato de que, ao se afastar, você tenha medo de não conseguir explicar o motivo de ter se afastado para essas pessoas. Mas eu vou te dar um conselho hoje. Não lute contra as mudanças que estão acontecendo, principalmente aquelas que você já percebeu há tempos. Nós achamos que todo mundo vê o que a gente vê, que todo mundo sente o que nós sentimos. Acreditamos que todos estão olhando para nós o tempo todo, com um caderno na mão, anotando cada um dos nossos erros cometidos, cada uma das vezes em que nós fomos incoerentes com aquilo que falamos e cada uma das vezes em que nós caímos em um erro do passado. Mas a verdade é que as pessoas não estão agindo assim. Todos os seres humanos que você conhece estão pensando exatamente a mesma coisa nesse momento. Estão lutando contra as mesmas mudanças, pelo medo do que os outros vão pensar. E veja bem, você pode estar incluído nesses outros que eu citei. A vida é um rio que corre para frente, e quem tentar se segurar para não seguir o fluxo natural, até vai conseguir por um tempo, mas logo o seu braço vai se cansar e você vai perceber que todo esse esforço foi em vão. Algumas mudanças simplesmente acontecem e algumas são necessárias de acontecerem. Aceite isso cada vez mais e você vai conseguir viver de uma maneira mais serena e mais tranquila. Eu sou Edivaldo Oliveira, esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Se você ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu estou mudando.